Na parte 1 do trecho do conto Desdobramento de Frei Julião, O erro. contemplamos a visita do padre ao juiz enquanto dormia, para notificá-lo do erro havido no julgamento de Jacó. O leitor já está familiarizado com o clérigo durante o dia e seus desdobramentos durante a noite. O erro. No dia da infame discussão, aquele homem anônimo fizera uma visita à casa de Dona Teodora. A casa estava silente e deserta, apenas Honório repousava na velha cadeira de balanço. A campainha despertou o jogador. Que apressou-se em ver quem estava à porta principal. Seu coração deu um salto dentro do peito, como se recusasse o visitante fê-lo entrar. Honório, preocupado, cumprimentou o recém-chegado à moda cavalheiresca, mas não passou disto. Caminharam para uma sala bem mobiliada no andar superior da casa de Dona Teodora, e em alguns segundos as paredes, portas e umbrais puderam ouvir as trovoadas da tempestade que lá se formou. O agiota cobrava Honório sob penas das mais vis coações morais que a sua cabeça pôde engendrar. Não queria que seu cunhado viesse a saber que estava em tão terrível enrascada. Ainda mais após a discussão que com ele travara. O agiota não poupava xingamentos e ameaças, obrigando-o a todo instante a defender-se. Os ânimos descontrolaram-se e, em um gesto rápido e letal, como o de uma serpente peçonhenta, dispara de um revólver pequeno a bala que cessou, de uma vez por todas, a possibilidade do credor receber o seu dinheiro daquele inveterado homem da sorte, que se estendeu sobre seus pés, lânguido e impotente, morto. Temeroso de ser avistado, saiu imediatamente do local do crime. Afirmo categoricamente que, inobstante jamais tenha presenciado um fato relevante como este, não vi um espectador, uma alma que pudesse esclarecer à justiça o que ali se desenrolou. Só mesmo o sobrenatural, com seus meios pouco compreendidos, poderia explicar este trágico e terrível engano de um inocente pagar por um culpado uma pena de 30 anos de prisão. Forçado a abandonar a sua vida, o resto da família que lhe sobrou, a vida produtiva, apenas veria a liberdade novamente aos quase 70 anos, fraco e doente, se vivesse até o termo sentenciado. E o restante do conhecimento dos fatos foram incorporando-se em minha mente, tornando-me uma testemunha completa daqueles fatos que passaram há mais de 7 anos. Senti o desespero de Jacó quando foi levado à prisão. Aflito, entrou naquela cela fria e escura, seu abrigo por muito tempo. Risos e palavras próprias do lugar ecoavam pelos longos e largos corredores,
cujas grades serviam de molduras para as cabeças ali expostas, num desfile de cães e rugas. Trancado, viu-se impotente, como um cão de raça amordaçado e acorrentado, sentado ao fundo daquele cubículo de chão sujo, chorou e urinou simultaneamente, fazendo, sem o querer, uma ilação da natureza quando as águas de cima misturam-se com as águas de baixo. Tentou expulsar o sal que maltratava-lhe a vida. Apenas quando a fadiga prostrava-lhe é que silenciava a ânima. Era quando conseguia dormir o sono dos desgraçados. Despertava aos sobressaltos, confuso por não discernir o que lhe estava acontecendo. Era sonho ou realidade? Como um animal enjaulado, exalando os odores próprios da desgraça, passou os primeiros dias inapetente e entregue aos seus pensamentos tormentosos. A face transfigurada trazia um apelo inaudível de piedade e resgate desta vida estranha e aparentemente sem recompensa. Seus uivos noturnos arrancavam suspiros de compaixão daqueles corações endurecidos. No transcorrer do tempo veio a calmaria. Jacó, cansado de tanto resistir àquela triste situação em que se encontrava, cerrou os dentes e começou a ver o que se passava em sua volta. Descobriu então que seus companheiros de destino preocupavam-se com ele e que o serviço de carceragem informavam-lhes sobre o seu estado. Sentia-se mais forte ao ir ao banho de sol e aceitava o que os seus companheiros lhe ofereciam. Estavam em 10 naquela ala. Percebiam que aquele homem inconformado que ele se juntava era a seta redentora cravada no cerne dos seus sentimentos. Descobriam que o passar dos anos e a vida seca que levavam não conseguiram esterilizar-lhes o coração. Já sentiam algumas emoções e isto os tornavam vivos. 9 desses homens jamais veriam a beleza das estrelas em noites escuras, a não ser quando para lá seguissem. Muito tempo se passou naquela solidariedade, antes anônima, transformou-se em uma convivência fraterna e responsável. Até criaram um código para a comunicação, caso a providência convidasse para a viagem eterna algum deles durante a escura solidão. Uma nova família organizou-se. Já não lamentavam-se como antes. O rancor já não mais estava presente naquele núcleo. No entanto, vieram dias de pranto naquela comunidade formada em torno do desejo de felicidade. Um dos companheiros adoeceu e, a seguir, o inevitável. Não resistiu e faleceu. Por muito tempo, trabalharam com este sentimento de preservação da vida, os sentenciados que silenciaram a vida. Sentiram-se mais uma vez vivos, com erros, acertos,
sentimentos de gente. Vida e morte, antagonismos que serviram simultaneamente. Com a morte do amigo, o grupo percebeu que ainda havia vida, muita vida, para os que restarem. A felicidade brilhava entre eles, ao mesmo tempo que a tristeza soberana imperava. Desta maneira, passou Jacó 7 anos afastado do conforto de sua casa, mas não mais ausente de si mesmo. Frei Julião, o clérigo que jamais enterrou o talento que dos céus recebeu, em uma dessas jornadas extraordinárias visitou aquele ser togado, que considerou apto para desvendar o que ocorrera naquele dia, em que um homem foi cruelmente interrompido de viver e o outro cruelmente interrompido de gozar a sua liberdade. Este filho da perdição havia, com um só ato, atingido impiedosamente 2 vidas e desaparecido como um redemoinho de poeira. Jacó, o mal sentenciado, cujo sol da vida havia entenebrecido após uma ação conjunta de várias pessoas de boa vontade, teve revista sua pena e julgado inocente. Em um novo julgamento, após 7 anos de confinamento imotivado. O magistrado dormira o sono mais agitado de sua existência naquela noite. Mas esta não foi a única, pois, para que o seu livre convencimento fosse perfeito, os momentos dos quais aquele inocente vivenciou precisariam estar registrados na mente do velho juiz. E o seu único meio de obter a consciência foi através dos sonhos. Muitas noites, muitos sonhos, sonhos lúcidos, segundo Sr. Frederick van Eeden. Este trabalho literário é um trecho do conto Desdobramentos Noturnos de Frei Julião, escrito e narrado por Ia Matar em fevereiro de 1989. O erro. Dê um like. Se gostou desta apresentação, inscreva-se no canal. Agradeço com um fraterno abraço. Até breve. Ia Matar.